Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós estamos fechando a nossa primeira semana do mês de janeiro desse ano de 2023. Assim como também o governo que nós ajudamos a eleger está completando os primeiros 5 dias úteis da sua administração. Nós estamos vendo muitas análises sobre os primeiros movimentos, sobre tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, ainda sobre o impacto de uma comparação que necessariamente a gente é obrigado a fazer em relação a tudo aquilo que nós vencemos aqui no Brasil. Pois bem, vou conversar com vocês sobre os pontos mais importantes que eu estou conseguindo observar nesses primeiros 5 dias, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos para você acompanhar a cronologia de todas as nossas análises, enfim, se gostar, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, antes de entrarmos no ar, exceto agora nesse período de férias, onde a gente, por uma questão aqui de conexão, a gente pode não estar conectado direto, mas todos os dias eu estarei com vocês aqui, certamente a partir das 17h30. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal e você prestigiar aqui os nossos encontros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, não tem como a gente fazer qualquer tipo de comparação do que nós estamos vendo agora do que nós vimos no passado. Sobretudo pela declaração da área dos ministros que dizem respeito a seres humanos, a área da mulher, da criança, adolescente, de direitos humanos de uma maneira geral. Porque se antes nós tínhamos aqui no Brasil uma mentalidade atrofiada, é o mínimo que a gente pode dizer, onde o governo entendia que a minoria tem que se sujeitar aos desígnios colocados pela maioria, o que é um pensamento absolutamente cruel, um pensamento ruim e, sobretudo, hipócrita, na medida que as pessoas que diziam, que propagavam esse tipo de discurso, a partir do presidente da República, se diziam religiosos, porque eu não sou um especialista em Bíblia, mas eu sei muito bem que na passagem de Lucas, ele sempre ressaltava a importância daquelas pessoas que tinham um rebanho, de como essas pessoas lidavam com uma ovelha desgarrada, se essas pessoas se descuidavam, se elas iam lá atrás dessa ovelha desgarrada e como elas ficavam felizes do resgate dessa ovelha, ou seja, a inclusão, de não deixar nada para trás, ninguém para trás. E o governo que está tomando posse agora, tomou posse recentemente, nesses dias, está imprimindo uma outra perspectiva, onde os grupos que pertencem a minorias são extremamente valiosos para o todo, para se compreender, para se ter mais uma política inclusiva e que faça com que nós tenhamos uma sociedade mais harmônica, uma sociedade que busque a felicidade, sem precisar matar ninguém, sem precisar excluir ninguém, sem precisar colocar ninguém no gueto. Então, esse é um ponto muito importante que a gente já pode ressaltar. As questões da economia, elas são nevrálgicas, porque todas as questões relacionadas à economia que servirão de base para que o governo que está tomando posse agora possa implementar algumas políticas públicas conforme eu tenho dito aqui para vocês, porque senão a gente vai ficar sempre no discurso. O presidente Lula, não adianta ele dizer que quer fazer uma cruzada a favor da educação, erradicar a miséria, a pobreza, incentivar a cultura do nosso país, a ciência, a tecnologia, a indústria, o futuro do nosso país, se não houver investimentos públicos nessas áreas. E os investimentos públicos, eles necessitarão de orçamento público. E o orçamento público aqui no nosso país, o orçamento da nação, nunca foi colocado em debate. É uma área absolutamente repudiada por qualquer veículo de comunicação, porque quando se coloca essa questão, vai se mostrar para a população que a maior parte do orçamento do Brasil vai para pagar juros de dívida, serviços de dívida. Então, enquanto nós estivermos com essa lógica no Brasil, nós teremos apenas presidentes que irão administrar o caos. Os ministros vão continuar com carências, todos eles tentando uma medida aqui, outra acolá, puxar dinheiro de um outro ministério, conflitos surgirão, conflitos por busca de espaço surgirão também, o que faz com que o governo se corroa. Dentro desse ambiente todo, nós não podemos ignorar que quem foi derrotado nas últimas eleições
não morreu completamente. As principais figuras, né, as principais criaturas foram para o lixo da história. Mas, como todo lixo que tem ali uma efervescência, tem uma fermentação, é possível que dali brote alguma coisa. Então nós, infelizmente, temos ainda nas redes sociais muitos grupos remanescentes do bolsonarismo que misturam política, religião, vigarice, alucinação, esperteza, que estão à espreita de qualquer trinca que o governo Lula possa apresentar, qualquer tipo de rachadura. Então, esses grupos todos precisarão ser combatidos pelo governo com uma política de comunicação muito eficiente. Nós todos aqui nas redes, como temos feito esse combate contra a insanidade, o negacionismo, o conspiracionismo, a gente vai continuar cada vez mais ativos aqui nas redes, mas é necessário que o governo tenha consciência que precisa ter uma linguagem, precisa ter uma comunicação eficiente, como qualquer governo no mundo, em qualquer canto, precisa ter também, porque senão haverá um fracasso. E essa questão da dívida pública, de uma maneira geral, ela está como pano de fundo de outras discussões econômicas que estão surgindo agora. Está se questionando mais uma vez qual será a política da Petrobras, as bolsas sobem, as bolsas descem, as pessoas preocupadas com as bolsas, com os mercados, mas essa é uma questão inglória, que jamais será resolvida, porque os mercados sempre terão uma coisa chamada humor em qualquer governo. E o Brasil não pode ficar preso a esse tipo de comportamento, né, abstrato que é colocado pelos veículos de comunicação, como se tivéssemos ali seres humanos coordenando esse tipo de sentimento. Então, são questões que estão aí mexendo também com a economia, mas o governo Lula não vai poder também se curvar a essa situação, como eu disse para vocês. Nós temos situações concretas, como por exemplo a política de preço da Petrobras. O governo Lula não vai poder varrer isso para baixo do tapete. Vai ter que colocar essa questão no centro das discussões, até porque é uma questão que vai mexer com a economia de uma forma radical. Na medida que os combustíveis no nosso país têm um preço mais acessível, eles diminuam o seu valor, nós teremos um incremento maior nos transportes aqui no Brasil. Nós teremos uma maior circulação de riqueza, porque o cidadão gasta menos com combustível. O combustível ele pesa menos no cômputo geral dos preços, de uma maneira geral. Então, são questões da economia e outras questões estão sendo colocadas também, questões relacionadas à educação, saúde, saneamento, enfim. O presidente da República fez, portanto, a sua primeira reunião, porque ele já está percebendo essa enxurrada de flechas vindo por todos os lados. Ele ainda não preparou uma comunicação eficiente, que será crucial, mas ele fez, então, a sua primeira reunião hoje para centralizar o discurso. E deu recados ali que eu achei extremamente importantes e fundamentais. São recados ali no campo da ética, da moral, comportamental. Ele salientou bem que todas as pessoas que estão ali no governo Lula não estão ali porque são amigas de Lula. Não, muitas são por conveniências políticas. E essas conveniências devem ser entendidas naturalmente numa república que tem um presidencialismo de coalizão, que precisa ali do Congresso Nacional. Mas ele salientou de uma forma muito importante, eu acho que isso tem que ser um mantra, o governo tem que estar falando o tempo todo disso, de como eventuais desvios do atendimento, né, questão pública, nos desvios no trato com os parlamentares, com a filosofia do governo, serão enfrentadas com uma demissão, com afastamento do governo, de uma forma educada, como o presidente Lula disse. Olha, da mesma forma que eu tenho respeito por todos vocês aqui nesse convívio, eu terei também em pedir para a pessoa sair, a pessoa se afastar. Isso diante de algumas questões de natureza política, porque as questões que envolvam honestidade, essas aí serão responsabilidade da justiça, da polícia, e as pessoas vão ter que arcar com esse tipo de desvio. Então foi muito importante o presidente colocar isso numa reunião ministerial. Teve ali algumas situações ali que eu acho que vão ser adequadas, vão se adequar, porque se tratando da primeira, não cabe aplauso, né? O Lula falar alguma coisa e as pessoas ficarem aplaudindo como se fosse uma assembleia partidária. Não, ali é uma reunião de trabalho. Então essa parte introdutória teve, enfim, espaço para isso, mas a partir daí ela tem que ser extremamente propositiva, extremamente eficiente. E o presidente Lula está consciente disso. Então, esse tipo de recado que ele deu na abertura tem que ser reverberado para todos os escalões do governo.
de que qualquer tipo de transgressão será responsabilidade ou responsabilizado de uma forma muito contundente aquele que transgredir. Não vai ter acobertamento de absolutamente nada. Então isso tem a ver com o que eu tenho dito para vocês, né? Uma sugestão que eu irei fazer ao governo, na medida que tiver chance de conversar com alguém especificamente sobre isso, da criação de um 0800 ou de um DISC 171, para que o cidadão brasileiro possa fazer parte da fiscalização dos atos do governo, para que, inclusive, funcione de uma forma participativa a elucidar outras pessoas das coisas que estão sendo feitas por um lado, outras estão sendo feitas por outro lado. Então nós estamos vendo agora, de fato, o novo governo com ares arejados. Nós estamos vendo essa figura que foi o presidente do nosso país, ainda com uma espécie de cadáver insepulto. Nós não sabemos se ele voltará para o Brasil, porque a cada instante as coisas estão aparecendo. Mesmo a saída dele para os Estados Unidos agora para a casa do José Aldo, o pugilista, onde se revelou que o pugilista, o atleta, recebeu 200 mil reais, e nem precisa disso, né? 200 mil reais para uma ONG, no apagar das luzes, uma coisa absolutamente infame, uma coisa absolutamente injustificada, mas isso denota bem o perfil moral dessa gente. A disfarçatez que o Bolsonaro teve, os seus familiares, com a administração da coisa pública. Então, os meteoros vão cair na sua cabeça. E as figuras todas que eu sempre disse para vocês aqui, que eram os canjicas do conto O Alienista de Machado de Assis, essas vão ter que procurar psiquiatra. E os remanescentes que não forem para a clínica, nós vamos encontrá-los nas redes sociais, torcendo a todo instante, fazendo todo tipo de sabotagem para que o governo realmente não dê em absolutamente nada, ou muito mais profundamente, né, que dê coisas erradas ali na condução da coisa pública aqui no nosso país. Então, nós estamos na primeira semana. Primeira semana não dá para a gente avaliar muitas coisas de uma forma muito profunda, porque a gente teve já algumas revogações, algumas medidas jurídicas, administrativas, demissões de uma série de militares que estavam pendurados nas tetas do Estado, e tudo isso tem que ser tratado com muita sabedoria, muita inteligência, porque nós, como disse para vocês, né, não houve uma vitória esmagadora. É necessário que se tenha muita tolerância, inteligência, sabedoria para lidar com o contrário, com as pessoas que ainda têm muito preconceito, as pessoas que estão ainda com as emoções muito à flor da pele, porque esse será o primeiro passo para que o governo, fazendo uma administração eficiente, que toque essas pessoas, consiga reverter tanta coisa ruim que a gente viu no nosso país e que serviu para todos nós como um grande alerta de que a gente tem que estar ativo na democracia do nosso país, para que nunca mais a gente corra um risco de uma figura igual à figura do ex-presidente, para que ele volte ou que passa a comandar o nosso país. Gente, eu fico por aqui. Hoje foi um papo super descontraído, como alguns outros que eu farei com vocês nesse mês de janeiro, nesses primeiros dias de férias. Está todo mundo meio de férias, né? Mas eu não vou deixar de estar aqui com vocês. Hoje eu fiz esse encontro aqui no Espaço Aberto para trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de luz. Espero que tenha sido legal o nosso papo de reflexões do dia de hoje, e a gente se encontra no próximo Portal do José, tá bom? Um grande abraço, e ainda dá tempo, né, de falar Feliz 2023, tá bom? Tchau!